verdade, eu entrei na propaganda, na publicidade, na comunicação, quase que por acaso. Eu estudei para ser médica, eu queria ser médica, eu comecei a fazer cursinho junto com a escola, sempre ansiosa para entrar logo na faculdade enfim, tudo indicava que eu seria médica, ainda é uma das minhas paixões. Eu não sou a pessoa que tem muita aflição, a medicina, muito pelo contrário, eu tenho uma curiosidade enorme. Mas eu comecei a fazer o cursinho justamente porque eu tinha muita dificuldade com física e química. Eram matérias que até hoje, para mim, são bastante desafiadoras. E no meio desse processo, uma das minhas melhores amigas, ela ia prestar faculdade de moda. Na época, moda não era uma faculdade ainda muito usual, e ela tinha um guia de estudante. E naquele guia de estudante tinham todas as profissões, todas as carreiras. Eu acho que isso ainda existe, me ajudou bastante. Eu comecei a ler, a folhear aquilo, e li lá comunicação social. E toda a descrição eu achei muito interessante. Falei, nossa, mas eu adoro isso também. Isso tem a ver comigo. E aí, na época, existia um processo seletivo da FAP que você prestava no meio do ano. E se você entrasse no meio do ano, você começava no ano seguinte. Eu já estava super afiada, vindo de um cursinho forte, eu estudava bastante. Eu prestei no meio do ano, eu entrei, e aí eu resolvi aproveitar meu terceiro colegial. Na época se falava terceiro colegial, acho que hoje em dia nem se fala mais assim. E eu resolvi aproveitar a doidado, falei, entrei na FAP, é para lá que eu vou. E foi exatamente o que aconteceu. Mas eu também cheguei na faculdade muito, eu diria, não despreparada, mas eu ainda não vivia o mundo da comunicação e da propaganda. Acho que hoje talvez os estudantes tenham uma expectativa e tenham até muito mais conhecimento da área. Eu não tinha muita ideia do que encontrar, mas eu te confesso que foram talvez os 4 anos, eu não gosto de dizer mais felizes, mas foram 4 anos muito felizes da minha vida. Eu fiz grandes amigos, eu aprendi muita coisa. A faculdade me deu uma perspectiva muito ampla, né, de comunicação, de marketing. A gente tinha aula desde fotografia até aula sentada no Macintosh para aprender a fazer, né, para entender os comandos da comunicação, desde o desenho até o limite né, do marketing na teoria. Então, aquilo para mim foi, né, assim, abriu-se um mundo ainda muito desconhecido para mim. Eu me encantei por aquilo. Na época, que é uma das minhas expectativas hoje como legado também de mercado, era um vestibular e uma faculdade quase tão concorrida quanto a medicina, né? Todo mundo queria fazer. E ao passo que era difícil entrar na faculdade, era também difícil conseguir o primeiro estágio. E aí começa a minha primeira grande saga. Não tem ninguém na minha família da área de comunicação, eu não conhecia ninguém. Era, de novo, um mundo completamente desconhecido. Eu comecei a entrar em processos seletivos. Entrei em processo seletivo da Johnson Johnson, que na época eram 6 meses desse processo, milhares de profissionais, né, de estudantes tentando entrar nesse processo, entrevistas sem fim nas agências. E eu chegava assim na final do processo, e aí eu ficava tão nervosa, eu falava tudo errado e perdia a posição. E assim foi indo. E daí uma grande amiga minha da faculdade, a gente normalmente, eu entrei de manhã, e no terceiro ano a gente transferia para a noite para trabalhar durante o dia. O estágio era integral, não existia esse estágio, né, de 6 horas. Então a gente mudava a faculdade para a noite, estudava durante o dia, eu trabalhava durante o dia. Uma amiga minha da faculdade já tinha mudado no semestre anterior, porque ela começou a trabalhar na Happy Collins. No meio disso, eu tomando muitos nãos, mas muitos nãos mesmo, assim, foi um processo de bastante ansiedade para mim. O Fadiga me deu um estágio na Fischer América Comunicação Total de 30 dias. E na época eles estavam lançando o Baby da Telesp Celular, e se você me perguntar o que eu fazia, eu ficava fazendo todo o portfólio impresso do Baby, da campanha do Baby. A gente fazia aqueles books, né, de campanha. Eu passei um mês basicamente fazendo isso, tentando entender aquela dinâmica né, do advertising, do Baby, da Telesp. Foi muito interessante, mas no final daquele mês eu tinha 2 opções, né? Ou eu ia conseguir estender, se abrissem alguma posição ali. Então eu não sabia o que ia acontecer, eu continuei fazendo entrevistas adoidado. E aí no meio disso eu tinha feito, esta minha amiga tinha me indicado para Happy Collins,
eu já tinha feito a entrevista, abriu uma posição para eu estagiar na Happy Collins para atender o Banco Itaú. Eu agradeci muito, né, a Fischer, eu nem esperei para saber se a gente ia ter posição, se eu ia ter posição ali ou não, e fui para a Happy Collins. De lá eu fiquei quase 10 anos né, na Happy. A Happy, né, fiquei muito tempo atendendo o Banco Itaú. A gente fazia todo o trabalho de CRM para o Itaú putz, eram malas diretas atrás de malas diretas, coisa que a gente nem lembra mais, porque hoje esse volume diminuiu muito, mas era aquela fase que as portas, embaixo das portas, estavam uma enxurrada de mala direta, e era um meio de comunicação muito efetivo. Eu acho que ainda é, mas mudou um pouco, pelo menos a volumetria disso. Então, aprendi bastante CRM. Eu tive uma oportunidade muito interessante, porque logo que eu entrei na Records, toda a cadeia, assim, o meu executivo de contas, o meu gerente pediram demissão. Então, fiquei eu e a minha diretora era extraordinária, a Leila, e ela me ensinou muito. Assim, eles não colocaram ninguém de imediato, porque eu fiquei muito tempo tocando aquela conta com a minha diretora, e eu aprendi bastante. Comecei a atender outras contas, Folha de São Paulo, daí eu comecei a atender eu fui assumindo outras posições lá dentro. Eu me formo 2 anos depois, eu já estava efetivada, eu já era assistente de contas, eu comecei eu sempre, por um bom período, fui da área de negócios, né, na minha época de atendimento, com muito orgulho, e eu me formei e eu falei, putz, eu quero estudar mais. E na época o IED não estava no Brasil, eu fui fazer uma pós-graduação na Itália, e eu passei 1 ano quase estudando na Itália. Quando termina essa pós, o Abaetê Azevedo, então CEO do Brasil, na Qualis, se torna CEO da América Latina. Ele faz uma aquisição da Rap, que se torna Rap Digital, né? A gente começa a ter aquela transição do digital, do CRM para digital. Eu ligo dizendo, putz, gente, antes de voltar, né, eu mandei para minha rede de contatos, antes de voltar, vou passar 3 meses na Espanha para aprender espanhol, e depois eu volto para o Brasil. Quando eu escrevi para ele, ele me respondeu na hora, querido, dizendo, se você for a Barcelona, a gente vai te dar um estágio na DDB Barcelona, porque a DDB e Rap eram juntas, né? Em boa parte do mundo, a DDB e a Rap eram juntas. E aí eu fiquei mais quase 1 ano, então, aprendendo espanhol e trabalhando na Rap da Espanha, obviamente com o compromisso de voltar para a Rap no Brasil, quando eu chegasse no Brasil. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acabei ficando quase 2 anos fora. Eu retorno, quando eu retorno, a Rap já está numa estrutura muito forte de América Latina, numa grande transformação digital, junto com o Ricardo Pomeranz, e eu passo a trabalhar, então, com o Ricardo, obviamente dentro da estrutura do Abaetê, para que a gente pudesse desenvolver a América Latina. A gente entra numa concorrência da Pepsi, bebidas, né, então refrigerantes. Na América Latina a gente ganha essa concorrência. E aí eu passo quase 2, 3 anos digitalizando os escritórios da Rap na América Latina inteira, para transformar de CRM para digital, porque era uma concorrência digital, e até então só o Brasil era digital. Parece maluco, né, a gente falar tudo isso. Então, eu, de alguma forma, quase me mudo para Miami. Minha base fica sendo, obviamente, de equipe no Brasil, mas viajando a América Latina para a gente fazer as campanhas da América Latina. E aí foi um período também de muito... eu aprendi muito sobre as culturas, aprendi muito sobre o respeito, né, que às vezes uma campanha regional ela tem tantas particularidades que a gente vai aprendendo muito com as culturas, e também me desenvolvi muito no quesito CRM digital, né? Tem muita coisa parecida, mas também tem muita coisa diferente. Eu acabei aprendendo muito sobre operação de agência, né? Porque quando você fala de digitalizar uma agência, você está falando de mudar o pensamento de uma agência, não é simplesmente ensinar o técnico, e sim trazer todo esse pensamento digital para todo mundo que ali está trabalhando. Passado um tempo eu volto, eu fiquei nessa, eu chamo de ponte aérea, mas que não era uma ponte aérea, entre Miami, São Paulo, América Latina inteira, e eu acabei, enfim, passando por um problema de saúde delicado, porque de tanto voar, eu acabei desenvolvendo, enfim, uma bactéria na parótida, uma história longa que não vale a pena contar, mas fato é que eu fiquei 3 meses bem doente, eu tive que ficar afastada, não podia mais voar, e aí eu entendi que também era uma hora que eu tinha que mudar de ares, porque eu tinha, enfim, quase que renascido, literalmente. Falei, putz, eu preciso recomeçar. E eu recebi uma proposta para ir para a Underman, para assumir o grupo de consumer goods, na verdade, era o grupo de se pedir,
da Underman. Então, eu fui para a Underman para atender Danone, para atender Procter Gamble, e diversas outras marcas. A Underman se dividia entre produtos, serviços, né, e tecnologia, e eu ia liderar, então, aquele grupo de contas. E aí eu fiquei, de alguma forma, é quando a minha história começa na Grey, porque naquele período, o Roberto Justus, que a Underman fazia parte do grupo Nilcon, né, e que pertencia ao Roberto e à WPP, o Roberto tinha recebido um pedido da Procter Gamble para criar a primeira agência, olha que loucura, integrada, porque as agências eram muito fortes, digitais e offline. Nesse momento, o digital já estava estabelecido, mas com agências absolutamente verticais. E ele monta, então, ele tinha a maior agência offline, a Young, e ele tinha a maior agência digital na época, a Underman. Ele monta uma estrutura chamada New Energy, que ele simplesmente pega profissionais da Young para liderar e traz profissionais da Underman para compor essa estrutura focada para atender a Procter. E eu fui convidada para fazer parte dessa estrutura. Essa agência chamada New Energy, anos depois, se torna Grey. Porque no mundo inteiro, desde 1954, se eu não me engano, a Grey atende a Procter Gamble. E não fazia sentido uma agência chamada New Energy no Brasil, também fazendo parte do grupo da ATP, atender. Então, o Martin Sorrell, na época, e o Roberto conversam, fazem essa fusão, essa aquisição, e a Grey passa a fazer parte do grupo Nilcon, com toda essa estrutura, além de todo mundo que já existia dentro da Grey. E aí, passados, só tem um intervalo disso, no meio disso, enquanto ainda a New Energy está se desenvolvendo, eu recebo um convite para ir para Léo Burnet Taylor Made para fazer a integração digital. Tive o privilégio de trabalhar com Paulo Giovanni, enfim, Marcelo Reis, com todo mundo que formou a Léo Burnet Taylor Made. E aí eu fui trabalhar para fazer a integração digital por lá. Então tem só esse intervalo que eu não queria deixar de contar, porque a Burnet foi muito importante na minha trajetória, tenho grandes amigos de lá, aprendi muito. E aí eu volto para fazer essa integração digital nessa grande fusão. E aí de lá eu fiquei quase 7, 8 anos nessa história inteira, porque pós-fusão a Silvia Panico deixa a agência, né, ela vai assumir a David, Walter Longo deixa a agência, a gente começa a ter uma transição de CEOs. Eu na época já tinha assumido, eu entrei como responsável pela integração digital, eu já tinha assumido toda a operação, me tornei responsável por toda a operação da agência. Em determinado momento, o Global, na época, vem ao Brasil, conversa com o Roberto, e eles me fazem um convite junto com o Rodrigo Jatem, falaram que vocês vão assumir a copresidência da Grey. Existe uma página em branco, a Grey vinha de algumas fusões, né? Fusão atrás de fusão. A Grey nunca tinha sido Grey no Brasil, ela tinha sido Grey 141, Matos Grey. Eles falaram, a gente precisa ser a Grey no Brasil, a gente está num grupo estruturado, já existe uma agência off, já existe uma agência on neste grupo, vamos montar a agência que vocês acreditem que vai dar certo. E a gente tinha uma página em branco, uma estrutura extraordinária, e então a gente assumiu a presidência literalmente com a cara e com a coragem. A gente tinha 34 anos, não me sentia pronta, como se vocês me perguntarem, eu não me sinto nunca pronta, eu acho que sempre tem espaço para aprender e para se desenvolver, mas a gente conseguiu desenhar uma agência que parece muito simples na prática, porque eram pessoas felizes, clientes felizes e produto bom na rua, trabalho bom na rua. A Grey, por alguns anos consecutivos, acabou se tornando a agência mais premiada do país, por alguns anos consecutivos estava entre as mais premiadas do país. A gente cresceu, a gente saiu de 30ª alguma coisa posição para ficar entre as 15 maiores, às vezes entre 20 e 15, a gente ganhou marcas extraordinárias, a XP Investimento, a gente lançou na Grey, a gente ganhou Devassa, a gente começou, eu lembro que meu telefone tocava, eu desmaiava, eu falava, não é possível que a gente tenha convidado para esse tamanho de concorrência, e a gente ganhava as concorrências, e entrou num fluxo super legal. Eu já tenho um ano e meio depois, convidado para assumir a Grey, como se ele vai como criativo responsável pela Grey West, que era um escritório da Grey em Los Angeles. Ele era um projeto de família já dele, ele foi,
Eu segui como presidência solo, mas com toda a estrutura e toda a galera que a gente já tinha montado, e a cultura já estava forte, tudo acontecendo super legal. E assim foram alguns anos consecutivos, muito felizes, de muita realização, de grandes amigos, grandes parceiros. De novo, a gente ganhava F, ganhava Leão, a gente ganhava tudo, mas acima de tudo a gente ganhava amigos, porque o resultado desses prêmios, a gente brincava, são gelo, né? Você ganha, vira gelo, começa tudo de novo no dia seguinte, mas ele tangibilizava um ano de trabalho, um período de trabalho de muito resultado para as nossas marcas, né? A Volvo crescendo no país junto com a gente, quer dizer, a gente tinha marcas muito legais crescendo em resultado, e isso era nosso grande prazer. E aí os clientes se tornando amigos, a nossa equipe se tornando uma grande família, e assim a agência foi crescendo. No meio disso tudo, a Sheila Waxwasser, que hoje é CFO do grupo PWA, ela tinha sido a minha CFO na Rap. Eu vou a um Cirque du Soleil, chego atrasada, super mal educada, peguei um trânsito danado, tinha chovido, que desesperado, com medo dos palhaços me chamarem lá para cima, eu morro de vergonha, sabe aquela situação horrorosa, tentando entrar agachadinha, tropeço numa pessoa, essa pessoa é a Sheila. E aí eu falei, putz, não fala nada que eu morro de vergonha, eles vão me chamar para palco, porque eles de alguma forma te fazem passar uma certa vergonha justa, porque você está chegando atrasado. E aí a gente combinou de almoçar, começamos a almoçar diversas vezes, estava morrendo de saudade dela, e a gente foi como amigas, né? Só que o que eu não sabia era que a Lilar estava sem CEO, né? O Márcio Oliveira tinha saído, tinha deixado a agência para ir para assumir a DM9, e a agência estava sem CEO, o Luiz estava fazendo o papel de chairman, o Luiz Lara, né? De chairman, sócio fundador e, de certa forma, de CEO, e eles estavam em busca de um CEO. Eu levei um ano em conversa, não tinha nenhuma intenção de sair da Grey, eu estava numa história muito feliz, e continua sendo uma história muito feliz. Eu fiquei um ano nisso. Em um determinado momento, eu falei, putz, tinha muita coisa acontecendo de mudança na estrutura geral da Grey. A Grey já estava verticalizada, né? Já não fazia mais parte, vamos dizer assim, do Grupo Nilco. O Roberto já tinha saído, tinha muita coisa acontecendo. E eu falei, putz, pode ser que seja uma mudança super interessante. Eu conheci o Luiz, me apaixonei pelo Luiz naturalmente, porque ele é absolutamente apaixonante. Falei, putz, acho que tem um projeto legal para dar continuidade né, nessa trajetória. E aí, em dezembro de 2019, eu começo na TBWA com o desafio de dar continuidade aos quase 30 anos de sucesso dessa agência, né, que esteve sempre entre as 10 maiores, sempre foi uma agência premiada, e uma agência historicamente muito querida, né? Assim, é uma coisa que não dá para negar, que a Lilara, eu tenho convicção, todo mundo que eu converso tem um carinho, quem já passou pela agência, quem já trabalhou com a agência, é uma agência que fez história, que construiu grandes marcas, e aí para mim foi, de certa forma, uma grande honra, né? Um privilégio poder fazer parte da continuidade, né? Junto com todo mundo que lá está, né? nessa história de sucesso. O que eu não sabia é que viria uma pandemia, e essa pandemia, então eu chego em dezembro de 2019, em março a gente já estava 100% em casa, e foi muito difícil, porque eu não tinha tido a oportunidade ainda de conhecer todos os clientes, né, de me conectar 100% com a equipe, com um desafio importante de estruturação, porque para isso que eu fui convidada, né, para estruturar e para olhar para frente, obviamente respeitando e honrando todo o nosso passado e toda a nossa história. Mas então foram anos, na verdade. A pandemia, se por um lado foi muito dura, obviamente, né, para a sociedade, não preciso nem entrar nesse quesito. Para nós, dentro da agência, ela foi interessante porque a gente acelerou muita coisa. O fato de estar em casa, a gente acabou se conectando mais rápido, porque em algum momento eu já conhecia os animais de estimação, as famílias, a gente já se conhecia muito rápido, a gente entendia o que a gente tinha que fazer muito rápido, então a gente montou uma estrutura de e-commerce, a gente verticalizou muita coisa, a gente se digitalizou muito, e a gente conquistou mais de 20 marcas no meio dessa pandemia toda. Então a agência sai da pandemia de alguma forma renovada, né, com uma nova estrutura, um novo um pensamento que dá continuidade à nossa cultura, com novas marcas, então, e marcas incríveis, e muito mais digitalizada, muito mais pronta para a demanda do consumidor atual.
E aqui estamos, né? E aí a gente passou por esses anos de pandemia em casa, voltamos para o escritório 2 vezes por semana, todo mundo junto, para integração mesmo, para a gente se reconhecer desde o final de março desse ano. Confesso que esse ano foi mais difícil do que os anos de pandemia, porque nos de pandemia a gente sabia que estava em casa e estava todo mundo em casa, e a gente foi aprendendo a trabalhar. Essa coisa do híbrido tem uma adaptação importante. Às vezes você está numa reunião, ela atrasa, aí você entra no contra. Então a gente está reaprendendo, até reaprendendo a se conectar, porque às vezes a gente vai para a agência e vai todo mundo ficando num call. Fala, gente, a gente não veio para cá para ficar em call, né? A gente precisa de trânsito, chuva, para call. A gente veio para cá para se conectar. Então a gente aprendeu muita coisa esse ano. Acho que foi um ano duro, né? Muito focado nesse final de ano, com eleição, com Copa do Mundo, com Black Friday, com Natal, juntou muita coisa. Mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado e uma perspectiva muito boa, né? Para a gente fechar esse ano bem e abrir 2023 melhor ainda. Eu acho que o marketing é talvez um dos principais catalisadores da transformação da cultura popular. Eu acho que a gente tem todos os dias uma oportunidade de entrar na casa de 220 milhões de brasileiros através das nossas marcas, dos nossos serviços, dos nossos produtos, e de alguma forma a gente acelera, né, o uso ou a adoção de certos hábitos, fazendo com que essa cultura vá se transformando e se modificando. Eu sempre digo, é óbvio que tem o trabalho do desenvolvimento do produto, é óbvio que tem o trabalho do trade, tem toda a cadeia de trabalho é muito importante. Se você não tem o produto ou o serviço, não adianta o marketing, mas quando você tem isso muito bem feito e você tem a estratégia de marketing muito bem direcionada, você é como se você fosse um grande impulsionador, né, para contar essa novidade ou essa verdade para a vida das pessoas. Ao passo que é uma grande oportunidade, é uma grande responsabilidade, porque a gente tem que ter certeza em que a gente está levando o produto, o serviço de forma correta para a vida das pessoas. E eu acho que a pandemia demonstrou muito isso, né? Existe um período na pandemia que a gente se esquece, mas a gente não sabia se o correto era usar máscara ou não. Hoje parece óbvio, mas, né, a comunicação, o olhar para tudo isso fez com que a gente aprendesse mais fácil, com que a gente soubesse, né? E eu acho que hoje, num mundo em que toda e qualquer pessoa pode criar um fato, e aí você tem uma grande dificuldade de saber o que é verdade ou não, eu acho que o marketing ganha um protagonismo ainda maior, tanto em responsabilidade de trazer a verdade para as pessoas, quanto na responsabilidade até da adoção, né, da tecnologia. Então, quando sei lá, a TWW lançou a Nokia para vender celular, não era o aparelho só, não era só ali, não era isso que a gente estava vendendo. A gente estava vendendo uma forma que as pessoas iam passar a viver dali para frente, a mobilidade. Então, acho que sempre tem um olhar por trás, né, quando a gente vai se lembrar, mas foi a comunicação, foi o marketing? Não, houve o desenvolvimento do produto, houve o desenvolvimento, é óbvio, mas alguém precisou explicar para alguém que isso existia, contar para alguém como utilizar, contar para alguém como fazer para que essa adoção acontecesse. E eu acho que num país que é um continente como o nosso, de 220 milhões de habitantes, diferentes, né, com regiões absolutamente com particularidades diferentes, eu acho que o marketing sim molda a cultura, e eu acho que tem a possibilidade de melhorar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas de uma forma, fazendo uso, vamos dizer assim, da tecnologia de uma forma cada vez mais inteligente, né? Não para que as pessoas se tornem reféns da tecnologia, mas para que a tecnologia possa servi-las e melhorar a vida delas. Eu acho que existem algumas tendências e alguns indicadores que a gente sempre, né, a gente está sempre olhando e pesquisando para poder se adaptar e para poder até aprender. Eu acho que tem algumas características que eu não sei se é exatamente para onde vamos, mas são características que eu acho que a gente não vai poder fugir. A primeira é entender que tudo vai mudar todo o tempo e que não adianta mais fazer o planejamento anual, as regras anuais. A gente vai ter que aprender, né, a viver em um mundo que se transforma cada vez mais rápido. E eu acho que a palavra, a característica que a gente vai ter que construir como grupo, como equipe, individualmente,
é uma característica de versatilidade. Porque a versatilidade vai ajudar a gente a entender que isso está acontecendo, que isso vai acontecer, sofrer um pouco menos e buscar o equilíbrio. A outra característica, e aí eu acho sim que é uma tendência, é o equilíbrio, porque eu acho que a gente viveu nesses últimos anos, especialmente nos últimos 15 anos, quando a gente olha para a comunicação, por conta da digitalização, do excesso de canais, né? Como se um vidro tivesse se quebrado, a gente sai de 6 meios para infinidade, todo mundo cria, todo mundo consome, todos os espaços servem para tudo. Então, a gente perdeu um pouco de lógica e eu acho que a gente viveu movimentos muito pendulares. Agora vai todo mundo para cá. Eu acho que agora a gente vai encontrar um equilíbrio. Eu não preciso estar em tudo. Eu não preciso só vender, eu posso construir marca. Eu não preciso só estar no digital, eu posso estar na experiência, né? Essa plataforma de experiência, mas ela não precisa estar em tudo o tempo inteiro. Essa exaustão, né, do excesso, eu acho que ela é uma tendência a ter uma busca pelo equilíbrio, porque é o que os consumidores querem, é o que as pessoas querem, é o que os anunciantes querem, é o que as marcas precisam, e é o que nós, como seres humanos, precisamos construir. Mais equilíbrio na nossa sociedade em todos os sentidos. Então, não é sobre mais o excesso, sempre vão existir novos meios e canais. Mas quais deles, de fato, são relevantes para a minha marca se comunicar com o seu consumidor? Então, acho que a gente vai buscar cada vez mais equilíbrio, e eu acho que a tecnologia não vai parar, né? Eu acho que, assim, eu separo muito a palavra inovação, porque é muito interessante, a gente fala muitas palavras, inovação, a gente gosta de usar algumas palavras, mas se você perguntar para um grupo de pessoas, cada um vai dar um significado diferente. Eu acho que ali já começa a confusão, né? A gente tem, por conta desta correria, a gente tem muito pouco tempo para discutir conceitos e, às vezes, eu falo uma coisa e você entende outra, porque a gente não está na mesma página do conceito, né? E comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Então, a gente tem que acertar isso. Mas, na prática, eu acho que a gente teve algumas grandes mudanças, né? A primeira, quando nasceram os sites, né? Isso foi uma grande mudança, né, no mundo que se tornou mais globalizado, porque em segundos as coisas podiam chegar de um lugar para o outro. Depois a gente tem e isso fez uma mudança no comportamento da sociedade. Depois, eu acho que a gente teve uma segunda grande mudança, que veio a era da mobilidade, do celular, né? Isso transformou naturalmente a forma como a gente vive, como a gente se comunica. O que passou a acontecer a partir dali, que a gente começou a se distrair, é que dentro dos canais, então dentro do celular, um monte de aplicativos, dentro do site, da internet, diversos sites, né? Quando a gente olhou, a gente se distraiu assim, continua sendo uma grande mudança. Existe internet, está globalizando o mundo, as coisas vão acontecer lá dentro, mas tem milhares de espaços de conteúdo. Celular, a mesma coisa, tem diversos apps, diversas formas. Ali dentro a gente está se tornando mais móvel. Eu peço um restaurante na minha casa, eu não preciso mais telefonar por um app sem falar com ninguém, mas está ali dentro, né? Eu acho que a terceira grande mudança, a gente vem estudando muito isso, é voz. Porque no momento em que as casas forem conectadas, a gente tem utilizado cada vez mais voz sem perceber, a gente sai do texto e passa a usar a voz, né? A gente vai parar de olhar para baixo, vai começar a voltar a olhar para o horizonte, e isso vai fazer com que haja, na minha humilde opinião, uma grande transformação na comunicação, porque a hora que eu não precisar mais, minha casa estiver conectada por voz, e eu tiver compras automáticas, que a minha geladeira manda direto a minha lista de compras para o supermercado, que entrega na minha casa, onde a propaganda vai entrar. Em que momento, se eu estiver assistindo tudo gravado no streaming dos meus programas prediletos, eu só vou conversar com a minha casa, em que momento o consumo eu vou conseguir, sem interromper, como comunicadora de marca, fazer parte dessa jornada que passa a ser cada vez mais individual, cada vez mais simples e cada vez mais dentro da casa das pessoas. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito pouco na pandemia. Estava todo mundo em casa, de certa forma a gente não conseguiu aprender a fazer a comunicação para dentro da casa das pessoas. A gente fez o e-commerce, quer dizer, tudo que levava da rua para a casa das pessoas, mas dentro das casas eu vi muito pouco. E aí eu acho que a gente aprende fazendo. Então, pega um dispositivo, né, de voz, eu comecei a testar isso, e é maluco, porque você para de usar
Bom, relógio já foi transformado para o relógio do celular, né? Então a gente já olha no relógio do celular. Agora você pergunta, oi, né, Alexa, seja lá quem for, você pergunta que horas são. Vai fazer só um monte de coisas. Quando você coloca um dispositivo desse perto de você, você passa a perguntar para esse dispositivo de voz. Então você já começa a substituir o uso do celular ou do computador para esse. Quanto mais isso for evoluindo, é óbvio que leva um tempo para se tornar realidade, mas isso vai virar naturalmente o lugar de consumo das famílias. Como que a gente vai comunicar? Então, a minha grande curiosidade no momento é óbvio que a gente consiga fazer muito bem feito o que já existe. A gente tem que ser melhor todos os dias, tem desafios novos, tem formatos novos, e isso é incrível. Mas como é que a gente vai fazer essa virada de comunicação? Como é que eu vou garantir que o ovo que será comprado será o ovo da minha marca e não qualquer ovo que a lista de compras já dá? E, de novo, isso já está acontecendo, né? Isso já é uma realidade, e eu acho que a gente vai ter que aprender bastante e bem rápido, porque conforme essa transformação vai acontecendo, a comunicação vai ter que se inserir sem interromper, de forma relevante para facilitar. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que quando a gente estuda comunicação, conforme e marketing, conforme a gente começa a trabalhar, a gente pouco aprende, né, sobre a importância das entidades de classe, associações, e quanto mais eu estudo e aprendo, mais claro fica que sem esta organização do mercado, não existe mercado. Existem pessoas, cada um correndo para um lado. Então, quando eu olho para a Abramark, para mim não é sobre falar sobre a importância, é sobre dizer que a relevância do nosso mercado, que emprega mais de 600 mil pessoas direta e indiretamente, que está sempre entre os mercados mais premiados e reconhecidos por criatividade no mundo, ela só tem esta força e esse poder porque a gente tem entidades como a Abramark que estão ajudando o nosso mercado a crescer, a se desenvolver, a trazer boas práticas, a trazer o ensinamento histórico, né? A história, que ela é muito importante para a gente poder dar continuidade e construir o futuro. Então, eu não vejo um mercado forte sem a Abramark nos ajudando e dando espaço de verdade para que a gente possa aprender, olhar para o passado, olhar para o futuro e trocar. Né? Então, eu acho que instituir, disseminar cultura, boas práticas, um olhar para o futuro, sem deixar para trás tudo que a gente aprendeu, é o que a gente encontra. Então, eu, honestamente, me sinto muito honrada de fazer parte. Para mim é um privilégio, eu acho que é um privilégio para o nosso mercado, né, que a gente tenha especialistas de diversas áreas, de diversas competências, podendo trocar, né, e podendo se aperfeiçoar, porque é isso, o nosso mercado é sobre pessoas, e eu acho que a gente tem uma história de sucesso da propaganda brasileira que é indiscutível. Eu acho que a gente tem como missão levar isso adiante e fazer cada vez um mercado melhor e mais forte para as gerações que nos seguem. E eu acho que a Abramark, sem dúvida nenhuma, é um pilar importantíssimo para que tudo isso aconteça.